Bendito seja o teu nome nesta noite, Pai. Te louvamos, bendizemos o teu nome, Pai, pois cremos que tu és fiel, Pai. A sua presença ela é real neste lugar. Nós cremos que o Senhor age neste lugar. Nós cremos que tudo aquilo que falamos, pensamos neste lugar, Ele tem chegado, Senhor amado, até a tua presença. Assim, Senhor amado, que seja o nosso louvor, Pai amado, perante a tua face. Seja ele, Senhor amado, como cheiro suave das tuas narinas. E o teu nome sobre nós seja glorificado e exaltado, Pai. Obrigado, Deus, pelas vitórias, pelas bênçãos, pelo teu agir, pela tua justiça, pela manifestação do seu poder, Pai. Sabendo, Pai amado, que todas as coisas contribuem em conjunto para o bem daqueles que te amam, ó Pai. Todas as coisas cooperam em conjunto para que nós vejamos o teu nome ser glorificado, Pai. Tudo aquilo que fazemos, Senhor amado, seja para a honra, a glória e o louvor do teu nome. Mesmo que as pessoas passem, Senhor amado, e olhem para esse lugar, não vejam muita gente, mas que eles consigam enxergar, Senhor amado, 3 pessoas que te buscam: Sadraque, Mesaque e Abednego. Senhor amado, todo mundo assistia a eles na fornalha, todos assistiam ele na fornalha, Pai, mas eles viam o 4º homem junto com eles. O rei começou a enxergar que o 4º homem estava ali com eles, ó Pai, mas o povo só queria ver a morte deles, ó Pai. E que as pessoas, quando passarem e olharem aqui para dentro, eles consigam enxergar a tua glória, a tua presença, a manifestação do seu poder, ó Pai. Que o 4º homem da fornalha esteja neste lugar, que as vidas que passarem, ó Pai amado, elas tenham convicção de que o Senhor está aqui, que a manifestação do teu poder ela é viva e ela é eficaz sobre as nossas vidas, ó Pai, porque nós queremos, ó Pai, não que as pessoas olhem para a quantidade de vidas, mas sim para o teu agir, para o teu mover, para a tua glória, para aquilo que o Senhor pode realizar em cada vida, em cada coração, ó Pai, em cada família, em cada vizinho, Senhor amado, que a nossa vida seja exemplo, seja espelho da tua glória, ó Pai amado, que esta igreja consiga refletir a tua glória, em nome de Jesus Cristo, Pai. É o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus. Aquele que puder se assentar, se sente. Eu ia deixar a pastora pregar, mas ela disse que sou eu, que já faz 2 semanas que eu não venho, que desde o dia 28 daquela mensagem, daquele dia, do testemunho, na quarta seguinte nós não tivemos a campanha, que eu estava com a Lídia no médico. Aquele dia nós chegamos, era 10 horas da noite, e aí a Né falou para mim assim: como você não pregou semana passada, então você prega agora, vai até você pregar. Então deixa eu pagar logo isso, porque senão eu não saio daqui. Amém. Louvado seja Deus, né? Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel 21, verso 10. Nas vezes que eu tenho ministrado sobre esta palavra, eu tenho falado muito sobre a justiça que Rispa busca em Deus, né? Eu estava assistindo aquela série Reis, e agora que talvez comece a aparecer Rispa, que a gente consiga ver, mas eu queria ver ela dentro da história ali, né? Quando a gente tem uma versão da Bíblia, que é a linguagem de hoje, ela chama assim, ela diz assim: então Rispa, concubina de Saul, na linguagem de hoje, chama ela de concubina. Na revista corrigida, trata ela como a filha de Aiá. Ou seja, existe uma diferença de uma versão de alguém que aponta a falha, o erro, e de alguém que olha, não, existe uma família, existe uma descendência,
existe algo, existe promessa, existe um monte de coisa. Depende muito do ponto de vista como se olha. E a Bíblia diz assim: então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de silício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega, até que destilou a água sobre eles do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Na última vez que nós ministramos aqui, dia 28, nós falamos sobre a justiça que ela estava pedindo para Deus, de que ela trabalhou muito para que os animais não consumissem os corpos, a maneira como eles agem, né? E como a gente vê que tem pessoas que vê você com dificuldade, e elas falam assim: poxa vida, vamos estar orando para que Deus providencie, né? Vamos estar orando para que Deus providencie e o seu coração fique alegre. Mas há pessoas que falam assim: não, tem que cair tudo. Há pessoas que elas não conseguem sentir. Eu tenho colocado na minha página no Facebook que há pessoas que elas são frias, ocas, sem sentimento, elas são vazias, são pessoas vazias. Então não adianta a gente exigir de pessoas que são vazias que ela tenha aquilo que a gente tem. Não adianta, é perca de tempo. Ou aquele que diz assim: não, mas isso daí não é nada, mas você sabe aquilo que a gente está vivendo, aquilo que a gente está passando? Não, mas isso daí já passa. Nós sabemos que nós temos um adversário que, quando ele lança uma seta, quando ele lança uma dificuldade, quando Deus permite uma prova assim, se ela é imediata, você já vai lá e resolve, glória a Deus. Mas o problema é quando essa luta ela começa a crescer, tomar volume, e você não vê a solução de imediato. Então você começa a enfraquecer, porque você chega no gás. A princípio você chega para resolver, você chega para expulsar o demônio, você chega para fazer um monte de coisa, mas se aquele demônio não sai de imediato, já vai ter um desgaste maior. Se aquela enfermidade não sai de imediato, vai vir um desgaste maior. Se a bênção não vem rapidamente, vai ter um desgaste maior. Assim nós observamos que ela, apesar da sua perseverança, houve um desgaste daquilo que ela queria, daquilo que ela buscava. Talvez na história, assim, a gente começa a observar, quando você vê dois pontos de vista, alguém que diz assim: ela é filha de alguém porque ela tem uma família, e tem outro que diz assim: não, ela era só isso aqui. É como aquela mulher que foi lançada, nós ministramos sobre isso, foi lançada aos pés de Jesus. Todo mundo tinha ela como uma prostituta, mas Jesus já olhou para ela de outra maneira. Então Deus, ele tem uma forma peculiar e especial de olhar para as nossas vidas, para cada um de nós, independente das circunstâncias. Mas uma palavra que é para ficar guardada no nosso coração é: não desista, não pare de lutar, não pare de crer, não pare de acreditar que Deus vai entrar com a providência. Não pare de acreditar nisso, porque Deus, ele é fiel à sua palavra. Ontem, naquela série, eu chorei naquela, e depois entrou Jesus, chorei também. Falei: Senhor, eu estou mole, porque Davi recebeu ali, na cena de ontem, ele recebeu a consequência pelo seu erro, e que foi dura, não foi uma palavra fácil. Então o profeta Natan chega diante dele e traz para ele uma sentença de Deus. O Senhor amaldiçoou a casa dele, o Senhor tocou na casa dele. Ele disse: sua casa sempre vai, a espada nunca vai deixar de estar na sua casa. E no final de tudo você vê o profeta indignado por aquilo que Davi fez, mas quando Deus ministra o coração dele para levar a mensagem para Davi, ele se sensibiliza. Ele olha para Davi como um ser humano, como uma pessoa que é falha, mas ele tem um direito diante de Deus. E há pessoas que, quando elas chegam num ponto como esse,
Ele não quer ter misericórdia, ele quer que Deus corte a cabeça, ele quer que Deus corte os braços, que Deus corte as pernas, que Deus deixe só o toco, ele não quer que deixe nada. É uma pessoa vingativa, mas Deus não é esse Deus vingativo. Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus abençoador, Deus é um Deus que traz sobre nós a consequência dos nossos erros, porque quem cometeu o erro foi Davi, não foi Deus. Mas no final ele diz assim para Davi: mas Deus vai te abençoar por toda a sua vida. Eu achei isso maravilhoso, que apesar de tudo, Deus disse para ele assim: eu vou te abençoar. Eu ouvi a sua oração, eu senti o seu gemido, eu ouvi o seu pedido de perdão, a sua culpa, o seu grito, eu ouvi. Então às vezes nós esperamos a justiça do homem, e essa justiça do homem não vem, mas ela buscava a justiça de Deus, buscar em Deus a solução, porque o homem, ele tem uma maneira de agir, e Deus tem uma maneira especial de agir. Então Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus, o nosso Deus, ele é diferente. Então, quando nós temos falado sobre justiça, eu quero trazer um quadro aqui para a gente hoje. Rispa, ela vai diante dos corpos, os corpos estão mortos, então para que haja justiça, para onde ela tem que ir? Ela tem que primeiro dar entrada no processo. Que coisa interessante, ela vai ter que dar entrada no processo. Mas só que esse processo diante dos homens, não, é um processo diante de Deus. É um processo para que Deus venha julgando aquela causa, que naquele momento para ela é só de dor e só de perda. Não existe consolo, não existe alguém que chega para dar um consolo sobre a sua vida. Só vem pessoas para dizer: olha, deixa isso para lá, já acabou. Não, mas ela tinha um propósito, e esse propósito era a justiça. Para que haja justiça, você tem que abrir um processo, porque senão ninguém vai tomar conhecimento. O que diz a Bíblia? Tudo que vier para você, toda dificuldade que você tiver, leva ao conhecimento de Deus, por mais simples que seja. Amém, meu amigo? Por mais simples que seja. Senhor, eu estou passando por essa dificuldade e agora eu preciso disso. A minha oração pela irmã é: Senhor, lembra de tudo que ela já fez na tua casa. Lembra de tudo isso e traz a justiça. Amém? Lembra de nós, Senhor, de tudo aquilo que nós caminhamos diante de Ti e traga a justiça. Ezequias vira o rosto para a parede e diz: Senhor, o Senhor sabe tudo aquilo que eu fiz diante da Tua presença. E depois, quando ele chora, Deus traz para ele a recompensa. Então Deus traz para ele aquilo que ele busca, aquilo que ele estava pedindo. Ele estava pedindo cura, então Deus trouxe cura para a vida dele. E louvado seja Deus por isso. Então Deus também está trazendo cura. Vamos dizer assim, que este processo é um processo de cura sobre a vida desta mulher. Porque perdeu, agora precisa um processo de cura. E quando a gente fica sem cura, nós entramos em desespero. Porque qualquer coisa que apareça, ou que tenha a aparência daquilo que a gente já viveu, a gente já entra em pânico. Amém? Qualquer coisa, qualquer aparência daquilo que a gente já viveu, a gente entra em desespero. Nós estamos desde o dia 18 nessa peleja com a Lídia, desde o dia 18 do mês passado. Na sexta-feira eu fui buscar ela no serviço, 11 horas da manhã. Levei ela para um hospital, para um médico lá em Osasco. Só que ela não melhorava. Quando deu 6 horas da tarde, ela sentou na beira da cama, falou para mim, para a Néia e para a Ana: mãe, vocês não estão entendendo, eu estou morrendo. Quando vem essa palavra aos nossos corações, diante de tudo aquilo que a gente já viveu,
Essa palavra entrou dentro do nosso coração assim como uma espada. Eu falei assim: Jesus, eu dei uma parada e falei: Senhor, o que eu faço? A primeira coisa que eu peguei foi juntar ela, pegar a cabeça dela, juntei próximo de mim e comecei a orar. E me recordei daquela palavra de 2 Crônicas 20, onde o rei Josafá, ele ora a Deus, ele fala: Senhor, nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti, porque agora a gente olha para o adversário e a gente vê que ele é grande, olha para ver que a luta é muito grande, e nós não sabemos o que fazer, nem para onde ir. Senhor, toma frente de tudo isso. Coloquei ela dentro do carro, olhei para o rosto dela: Senhor, eu vou para Barueri, seja feita a sua vontade, Pai. Orando o tempo todo. Teve uma hora que a gente chegou aqui embaixo, atrás de mim tinha uma ambulância, e aquela ambulância vinha atrás e ela não passava, e eu pensei assim: eu vou parar o carro, eu vou pedir socorro para a ambulância. Aí Deus colocou no meu coração assim: nunca tem médico ali, eles não vão poder fazer nada. Aí eu pisei no acelerador, fui embora para Barueri, fui lá no SAMEB. Chegamos lá no SAMEB, as coisas aconteceram lá, a gente saiu de lá 5 horas da manhã. Foi desgastante, mas o tempo todo orando a Deus, orando a Deus. Olhei para minha filha, ela entrou 11 horas da noite para tomar medicamento, depois saiu para fazer tomografia, depois voltou para tomar outro medicamento, e as coisas correndo, e eu olhando todo aquele ambiente. Uma hora eu precisei entrar onde o pessoal fica tudo internado, e eu olhei todo aquele quadro, falei: Jesus, eu rejeito e repreendo tudo isso, Pai. Nós vamos fazer o exame que tiver que fazer, mas que não saia nada. Então, 4:30 da manhã, quando a médica chamou ela de novo para o retorno, eu fiquei do lado de fora, e eu fiquei desesperado, porque você não está junto, você não sabe o que está acontecendo. Mas ela já estava bem melhor, ela já estava sorrindo, já estava brincando, mas aquilo dentro de mim, a minha luta, eu falo hoje, a minha luta é espiritual, a nossa luta é espiritual, é no mundo espiritual. Então as coisas estavam acontecendo aqui, mas a nossa batalha era lá no mundo espiritual, porque o inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus, ele disse: eu vim para te dar vida, e vida com abundância, e uma vida saudável, uma vida abençoada. Senhor, e eu quero viver essa vida abençoada, e eu não quero sair daqui, Senhor amado, e deixar minha filha internada. Eu quero levar ela embora para minha casa, porque em casa está lá a mãe dela, está lá o irmão dela, está lá a filha dela que ficou chorando. Também entrou em desespero Jesus. E depois eu falei algumas coisas assim, que depois eu pedi perdão para Deus, porque a dor é tão grande. Eu falei: não, Jesus, não aceito, nós vamos lutar. Lembrei de Jacó lutando com o anjo. Jacó lutou com o anjo, ele saiu ferido, mas ele lutou com o anjo, recebeu a bênção. Então eu vou lutar com o anjo também. Eu fui lembrando de tudo. Depois eu lembrei de Abacuque: todavia me alegrarei. Pode faltar isso, pode faltar isso, pode faltar isso, mas todavia eu vou me alegrar no Senhor, porque Ele é o Deus da minha salvação, Ele é o Deus da minha casa. Então eu vou buscar em Ti, Pai. E buscamos em Deus, e para a glória de Deus, depois do sábado, ela foi lá, fez endoscopia, só deu uma bactéria. Diante de tudo que ela fez, tomografia, tirou sapo, tirou tudo, diante de tudo que fez, ela está com uma bactéria. Foi a bactéria que fez todo esse estrago. Aí eu falei assim: agora a gente já tem o nome do inimigo, agora tem que orar e bombardear o nome do inimigo. É esse aqui que nós vamos combater ele, nós vamos bombardear ele, porque o remédio que ela tem que tomar para combater o inimigo
ela é alérgica. E o médico falou que é só esse remédio que resolve. E ela é alérgica, ele pipoca todo o corpo dela, não pode tomar. Falei, então nós vamos ter que vitaminar você. Você vai ter que comer, você vai ter que se alimentar, você vai ter que comer fruta, vai ter que tomar chá. Mas nós vamos vencer esse inimigo em nome de Jesus. Hoje à tarde ela deu uma saída, eu falei, glória a Deus, a minha filha não estava nem levantando. Ela não estava comendo, ficou quase 20 dias sem comer. Por causa do estômago. Inchava aqui, o esôfago dela estufava, fechava a respiração, a garganta fechava, a língua inchando. Era perigoso ela morrer. Então a gente correu todo esse risco, e a gente orando diante de Deus e buscando em Deus, buscando para que Deus trouxesse a sua solução. E Deus está trazendo a solução. E eu lembrei dessa palavra, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu me recordo de ter falado aqui na igreja, que o Senhor estava me mostrando uma nuvem, um vento, sei lá o que foi que eu falei aqui, que eu ainda falei, pensei assim comigo, não Senhor, eu não quero mais não, quero mais não. E hoje de manhã, quando eu fui ver o carro, para a gente sair, o sol estava quente, mas aquele sol, sabe, depois de uma tempestade, que amanhece o dia depois daquele sol bonito, nem parece que teve uma tempestade à noite. O céu estava desse jeito, e eu comecei a falar, Senhor, obrigado. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E hoje pela manhã eu vi essa alegria vindo ao amanhecer. Então eu louvei muito a Deus, louvo muito a Deus por aquilo que Ele fez ao longo desses dias, que não foram fáceis. E você ouvir sua filha, pai, mas eu já estou orando. Pai, eu já estou pedindo. Pai, eu já não sei mais o que eu falo. E aí você está chorando também. Eu falo, Jesus, o Senhor sabe o que você tem que fazer. Mas eu confesso, falei para Deus, confesso, eu não quero passar por isso não. Não quero não. Por favor, Senhor, apaga isso, muda a história, converte ela, levanta ela para pregar o teu evangelho, faz qualquer coisa. Mas não faz isso comigo não. E Deus colocou ela de pé, para a glória do nome dele. E eu louvo a Deus por isso. E no caso de risco, ela tinha que abrir um processo no céu. E quando você abre da entrada no processo, você precisa consultar um advogado. E vamos falar isso no mundo espiritual. Se você abre um processo no céu, quem será o seu advogado? Quem? Jesus. Então, você vai precisar constituir ele como o seu advogado. E se ele é o seu advogado, ele vai dar uma carta para você ler, uma procuração, para que ele faça o que você precisa, mas é ele que vai fazer, você não vai poder fazer mais nada, é só ele que vai fazer. Então você precisa chegar diante dele, dar carta branca para ele, assinar e falar, o que o senhor fizer está bem feito. Ele é o seu advogado. E para ter se tem um tribunal, se tem um advogado, tem um juiz. Quem é que vai julgar a causa lá no céu? Deus. Quem é seu advogado? Quem é o juiz? É Deus. Então quer dizer que aqui na terra os juízes são corrompidos, advogados são corrompidos, promotores são corrompidos, mas lá no céu existe uma hierarquia gloriosa que não tem como se corromper, porque Deus é um Deus que está em todos os lugares, olhando bons e maus. Então ele sabe quem é bom, sabe quem é ruim, sabe quem está certo e quem está errado. Mas se você tem um advogado e você tem um juiz, você vai ter um julgamento. Do outro lado vai ter alguém para quê? Para te acusar. Quem é o seu acusador? O diabo.
Ele seria o promotor, e o promotor, ele vai em cima daquilo que você fez de errado. Então ele vai te acusar diante do juiz e provar, trazer provas de que você está errado. Então você imagina, abre um processo, constitui o advogado, tem o juiz, vai ter o julgamento, depois tem o promotor que vai trabalhar e muito contra você. Só que esse promotor não é leal, ele é sujo. Ele vai trazer coisas que não tem nada a ver com o processo. Então vamos dizer assim, olha, 2 versões da Bíblia a gente já vê isso. Você pega a revista corrigida, que chama a mulher de filha. E depois você pega uma linguagem de hoje que já acusa. E aí você pensa, quem é o promotor, quem é o advogado aqui? A própria palavra está acusando ela, sentenciando ela daquilo que ela estava fazendo de errado. Porque aqui diz que ela era uma filha. E a linguagem de hoje já diz que ela é concubina de Saul. Ou seja, o inimigo ele já vai dentro disso. Qual versão da Bíblia você acha que o diabo vai usar? Aqui acusa. Ele não vai querer saber de se existe um versículo aqui que vai te beneficiar. Ele vai querer buscar versículos que te acusam. Então são versões que vão trazendo a história. Então vamos pegar ela aqui, vamos buscar a história dela. O que é que ela fazia? Para Deus isso não importa. Para Deus importa o que ela estava fazendo naquele momento. Mas para o acusador importava como ela viveu. Ou seja, você não pode fazer isso. Na crucificação de Jesus tinha 2 ladrões. Um da direita e outro da esquerda. O que disse o da esquerda? Ele é homem que nem nós. O outro disse, você não sabe o que você está falando. Você não está vendo quem é? Aquele da direita disse para Jesus assim, quando o Senhor entrar no paraíso, lembra-te de mim. Jesus disse para ele lá na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E o outro? O outro ficou lá, recebendo a sua sentença. Os 3 morreram, mas Jesus ressuscitou e subiu aos céus e assentou-se à direita de Deus Pai e vive para interceder por nós e é o nosso advogado. Mas aqui na terra nós temos só o acusador. Então alguém que vai buscar a nossa história, vai buscar o nosso passado, para quê? Para trazer agora e dizer assim, olha o que foi que ele fez quando ele tinha 20 anos. Olha o que ele fez quando ele tinha 28. Olha o que ele fez quando ele tinha 30. Aí Jesus diz assim, olha o que ele fez a partir dos 30. Porque com 30, a Bíblia diz o quê? O sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Ou seja, a partir dali, para Jesus, o que vale é o que está na presença dele. O que passou, ele diz, dos teus pecados eu não me lembro mais. Então nós temos um advogado que vai advogar em nossa causa. Nós temos um juiz que vai conhecer a causa. Nós temos um acusador que vai buscar um monte de argumentos e artifícios para poder fazer com que você não receba a sua bênção. Mas vai ter um julgamento e vai ter um veredito disso. E cada um vai ter que trabalhar, mas nós dissemos que quando você constitui o advogado vai trabalhar por você. Isaías 64, ele diz que desde a antiguidade não se viu, nem nos dias de hoje se vê um Deus além daquele que trabalha por aquele que nele espera. Então, se ele é o nosso advogado, ele está trabalhando para trazer para nós aquilo que nós buscamos nele, como justiça. Bendito seja o nome do Senhor. É o que é justo. Deus não vai trazer para você aquilo que você não merece. Ele vai trazer para você aquilo que você merece, aquilo que é justo, aquilo que é bom. Louvado seja Deus. Amém? Deus, em Marcos capítulo 7, versos 24 ao 30, a palavra de Deus fala sobre a mulher
Ciro Fenícia, aquela mulher que estava com a filha endemoniada. E eu ainda postei no status o versículo 14, se não me falha a memória, não. O versículo que diz assim, que Jesus disse para ela que não é justo tirar o pão da boca dos filhos para entregá-los aos cachorrinhos. E ela diz, mas também o cachorro se alimenta das migalhas que caem na mesa dos filhos. E o Senhor disse para ela, por causa disso, por causa desta palavra, vai, a sua filha está liberta. Por causa dessa perseverança, por causa dessa busca, vai, a sua filha está liberta. Louvado seja Deus. Nós lembramos aqui da vida de Esther, quando ela se torna rainha, veio uma sentença de morte sobre o povo de Israel, e ela vai interceder junto ao rei, mas Mardoqueu lança para ela uma palavra, foi para este momento que Deus te levantou, foi para interceder. Quem sabe não foi para esta hora que Deus te colocou nesta posição? Eu quero dizer para nós como igreja, será que Deus não colocou nós aqui por um objetivo, por um propósito? E se é por este propósito, louvemos a Deus, intercedemos a Deus, buscamos a Deus, para que Ele traga o juízo, a justiça e a bênção, para que o nome dEle seja glorificado. Mardoqueu disse para Esther, foi para esse momento que Deus te pôs aí. Então Deus me colocou do lado da Lídia, porque Deus me pôs, foi para esse momento que eu te levantei. Por que nós estamos aqui hoje? Porque foi para esse momento que o Senhor nos levantou. Porque se fosse tudo fácil, qualquer um poderia fazer. Mas quem é? Olha aí, vocês que viveram no tempo que essa igreja tinha bastante gente. Quem daquelas pessoas suportaria ficar um mês do jeito que nós estamos? Quem deles? Quem sabe não foi para esse momento que o Senhor nos levantou? Momento de dificuldade, momento de dor, momento de aflição, momento de você passar por luta, e você vê poucas pessoas se importando com a sua luta. Você vê você passando por dificuldade, você passar por morte na família, e as pessoas não se importarem com aquilo que você sente, não querem saber daquilo que está passando no seu coração. Quem sabe não foi para esse momento que Deus não nos levantou? Assim como Esther, para chegar diante do rei. Porque a Bíblia diz que ela se aproximaria do rei sem autorização. E se apresentar diante do rei sem autorização era morte. E ela sabia. Mas ela disse o quê? Eu vou jejuar. Eu vou buscar em Deus. E se eu vou me apresentar, e se eu perecer, pereci. Mas e se Deus me der a vitória? E se Deus me der a bênção? E se nós ficarmos aqui o tempo que Deus mandar a gente ficar, e no final a bênção chegar? E aí? Esse era o propósito? Esse era o propósito. Eu observo assim que no dia 2 de julho, no domingo, primeiro domingo do mês, a irmã Vilma não veio, né? A irmã Vilma não veio no dia 2, e a irmã Andréia veio. Aí eu olhei assim, a Nel observou. Quem sabe não foi para aquele momento que nós fomos levantados por Deus para estar aqui, para que alguém pudesse vir aqui, entrar aqui, receber uma palavra. Ela não veio no começo da mensagem, ela veio da metade para frente. Mas mesmo assim ela disse assim, Deus usa muito a sua vida, pastor. Deus abençoe muito a sua vida, pastor. Então ela chegou naquele momento e falou, eu vou saber o que está passando na mente dela, no coração dela, não vou saber nada, eu estou no meio da mensagem. Só existia uma pessoa aqui me ouvindo. Mas Deus sabia que era para aquele momento. Então bendito seja o nome do Senhor por isso. Amém? Deus ele vai fazer grandes coisas no nosso meio. Nós vamos chegar na hora da bênção. Nós já percebemos que quando a gente faz
aquele lanchinho, aquelas coisinhas gostosas, vem gente. Convida a gente de fora, vem algumas pessoas. Então, se a gente quiser mudar tudo isso, então a gente muda. Só que não adianta a gente trazer um monte de gente para pregar e depois a gente ficar com a igreja assim. Não, nós queremos conquistar para que as pessoas saboreiem, sabe? O arroz e feijão é o nosso. Então, como arroz e feijão, para quando chegar no domingo da macarronada, você está aqui também, festejando, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? E no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 39, esse eu quero ler junto com você. Hebreus 10, verso 39. Depois eu volto ali em 2 Samuel. Hebreus 10, 39. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Jesus. Amém? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Oi? Hebreus está antes de Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, e João está lá antes do livro de Apocalipse. Aleluia. 10:39. Vamos ler a partir do verso 35, que é para ficar bonita a leitura. Amém? 10:35. Depois a gente lê o 23. Amém? Vamos lá. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Eu lembrei até de um filme bem antigo da década de 80, que dizia assim, render-se, como é que fala? Retroceder nunca, render-se jamais. Retroceder nem um passo a gente voltar para trás, e a gente nunca se render, sempre seguir adiante, perseverar até o final, porque assim como Rispa, ela buscou a Deus, ela buscou a justiça de Deus, ela colocou Jesus para ser o seu advogado, colocou a sua causa nas mãos de Deus, e Deus trouxe para aquele lugar a chuva que não caía há 3 anos. Ela não teve culpa do que aconteceu, mas Deus ouviu a sua oração e o seu clamor. Com certeza Deus está nos ouvindo, com certeza Deus está ouvindo a nossa oração, e com certeza nós vamos ser abençoados, e o nome do Senhor será glorificado. A partir do verso 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração, em inteireza certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aleluia. Fiel é Deus que prometeu, Ele é fiel.
Amém? Então nós vamos perseverar no Senhor, porque tudo aquilo que Ele prometeu, Ele cumprirá. E nós queremos estar no local da bênção. Nós queremos estar no local onde vamos receber a bênção. Amém? Você sabe qual é o seu endereço? Pode esperar que vai chegar a sua bênção. O Senhor vai enviar a sua bênção até a sua casa. Ele sabe o seu endereço, sabe a sua casa, sabe quem é você. Ele vai trazer sobre a sua vida, e o nome dele sobre você será glorificado. E hoje, na novela Jesus, a única novela que eu paro para ver, ele ia ressuscitar o Lázaro hoje. E eu fiquei observando a atitude das irmãs dele. Jesus, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí depois vem Maria. Jesus, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus, para Maria, ele chora. A Bíblia diz que Jesus chorou, mas ele não chorou porque ele estava com dor da perda. Ele chorou porque o povo estava ali observando. Ele não acreditava que algo de novo pudesse mudar. Mas Jesus pergunta assim: onde estão? Onde vocês colocaram ele? Onde que vocês sepultaram? Senhor, já faz 4 dias, já cheira mal. Nos dias de hoje, a gente perguntaria assim, Jesus falaria assim: mas não foi isso que eu te perguntei. Eu perguntei onde você pôs. Responde o que eu te perguntei. E Jesus foi até lá. Quando chega lá, ele diz para os homens: remova a pedra. Remove a pedra, porque o restante ele faz. Aleluia. Tira a pedra, porque o restante ele vai fazer. Porque o máximo que a gente consegue fazer é o material. É remover a pedra, tirar isso daqui e colocar ali. Isso a gente consegue fazer. Mas aquilo que é espiritual a gente não consegue. Mas Jesus consegue. E o lindo é ouvir Jesus falando: Lázaro, vem para fora. E como é que se preparava o homem, o morto? Se preparava enrolando ele em faixas. Ele parecia uma múmia, todo amarrado. E ele foi sepultado 6 metros descendo. E ele sobe e sai para fora. E Jesus chamou ele pelo nome, porque se Jesus dissesse assim: morto, levanta, todos os mortos levantariam em toda a face da terra. Então ele tinha que chamar Lázaro. Lázaro, vem para fora. Vem aqui para a gente voltar. Depois a gente lê na Bíblia que depois eles voltaram para casa e foram comer. E antes de Jesus ressuscitar lá, todo mundo estava dentro da casa delas, comendo, e elas chorando, mas eles estavam tudo comendo. Ou seja, a tristeza, a morte chegou naquela casa, a tristeza estava lá, mas Jesus veio para transformar o quê? A tristeza em alegria. Então aquilo que era ruim, aquilo que era enfermidade, Jesus veio para trazer cura. Aquilo que era sequidão, um lugar deserto, ele veio para trazer chuva. Se nós estamos aguardando bênção, Jesus está trazendo bênção para nós, porque foi para esse momento que ele nos reservou. Foi para nós que ele reservou esse tempo. Não importa da quantidade de pessoas, vamos parar de sonhar com isso. Vamos sonhar somente com a presença de Deus. Que as pessoas passem do lado de fora, olhem aqui para dentro e vejam 4 homens na fornalha. Que eles vejam aquele que conseguiu tapar a boca do leão na cova dos leões, aquele que conseguiu livrar Daniel, aquele que conseguiu livrar esses homens, aquele que conseguiu livrar vários homens de Deus na face da terra, aquele que livrou Jacó de ser morto pelo seu irmão Esaú. Apesar de tudo que aconteceu, Deus foi ali e o abençoou. Você será a descendência. Olha que coisa maravilhosa. Por causa de Jacó, por causa dos seus filhos,
Seu nome já não será mais Jacó, enganador. Alguém disse que não é enganador o significado, mas a gente cresceu ouvindo que ele era um enganador. Ah, não, agora você vai se chamar Israel, porque existe uma promessa sobre Israel, existe uma promessa sobre a sua vida. Então eu quero dizer isso para você nessa noite: existe uma promessa de Deus sobre a sua vida, e ela vai se cumprir para que o nome dele seja glorificado. Ah, os nossos filhos vão estar na casa do Senhor, a promessa de Deus, então ele vai estar. Pode ter certeza disso. Ah, aqueles que fizeram isso e isso, vão voltar, vão. Glória a Deus, Senhor, o Senhor sabe. Ele sabe o que Ele vai fazer e como Ele vai fazer. Ah, Senhor, tanto tempo desempregado, não consigo um trabalho. Quem sabe não foi para este momento, para que o nome do Senhor seja glorificado. Era para ser glorificado em Lázaro, era para ser glorificado na vida de Daniel, é para ser glorificado na vida de Misael, de Edneia, de Vilma, no meu lar, no seu lar, aonde a manifestação da glória de Deus entrar, ali é o dia da promessa, ali é o dia do cumprimento, ali é o dia do nome do Senhor ser glorificado. Para a Rispa, que perseverou, que buscou em Deus, ela recebeu. Agora, até o final dessa campanha, nós vamos descobrir muita coisa, porque não é só isso, não é só o início de você buscar justiça, não tem aquele finalzinho, aquele sabor. O que foi que ela fez no final? Qual foi o sentimento dela depois de ver todos sepultados com dignidade? O que foi que ela sentiu na sua alma? Aquela missão cumprida, aquele desejo cumprido, aquele, como diz a Ludmila Feber, depois de uma grande luta veio o cansaço. Depois veio o cansaço, aquela luta. Eu cheguei aqui na igreja hoje, eu estava assim, sentindo o peso da luta, sabe? Depois daquela batalha, você voltar para a casa do Senhor, é como se você tivesse cansado, é como se você tivesse, depois daquela luta, depois alcançamos o objetivo, alcançamos a bênção, agora eu tenho que recuperar o fôlego, eu tenho que voltar a louvar, eu tenho que voltar a cantar em Deus, eu tenho que me alegrar no Senhor e interceder. Vamos lá, vamos continuar, porque como a pastora disse, vamos embora, que temos que recomeçar. Bendito seja o nome do Senhor, e com vitória, louvado seja Deus por isso, em nome de Jesus, amém? Vamos nos colocar de pé. Louva a Deus pela sua vida, louva a Deus pela sua perseverança, louva a Deus pela sua fidelidade, pela sua lealdade, pela sua fidelidade a Deus e pela sua lealdade a nós. Que Deus venha abençoando a sua vida, irmã Vilma, a sua casa poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Que esses acontecimentos pequenos, que parecem pequenos, mas a gente vê que abate a gente, é uma coisa simples, é uma coisa pequena, mas abate a nossa estima, deixa a gente para baixo, mas o nosso Deus é o Deus que sabe das mínimas coisas, e Ele pode entrar com a providência nas mínimas coisas, e o nome dele ser glorificado, amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te louvo, Senhor amado, por esta noite diante de ti, Pai, por nós podermos retornar nesta noite, retomar, Senhor amado, esta campanha, ó Pai, 8º dia de campanha, ó Deus, na tua presença. Queremos te louvar, queremos te agradecer, ó Pai, pelo todo o bem que o Senhor tem realizado sobre as nossas vidas, ó Pai, e por aquilo que o Senhor ainda vai realizar sobre cada um de nós. Eu creio, Senhor amado, nas tuas maravilhas, eu creio, Senhor amado, naquilo que o Senhor vai agir dentro desse lugar, eu creio, Senhor amado, naquilo que o Senhor vai agir dentro do trabalho dos nossos filhos, daqueles, Senhor amado, que estão trabalhando. Pai amado, eu quero clamar a Ti neste momento, apesar, Senhor amado, do governo estabelecido hoje no nosso país, ó Pai, ser contrário à família, nós queremos interceder pela família, nós queremos ver a Tua mão agindo sobre a vida da família, cura, salva, liberta e transforma, para a glória e o louvor do Teu nome, Pai. É o que eu te peço, Senhor amado, neste momento. A Tua palavra nos diz, Senhor amado, que
Toda autoridade é constituída por Ti, ó Pai. Então, Senhor amado, que o Senhor entre no coração dessa autoridade e mude, Senhor amado, o quadro da nossa nação e coloque por terra toda investida do diabo contra a Tua igreja, contra os pastores, contra aqueles, Senhor amado, que ministram a Tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, que eles caiam por terra. Quando eles forem investir contra um pastor, que caia por terra. Senhor amado, quando eles forem investir contra a Tua igreja, que caia por terra. E o Teu nome, somente o Teu nome, seja poderosamente glorificado. É o que eu te peço nesta noite e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com a igreja vitoriosa de Jesus Cristo e todos os irmãos. Digam amém? Amém. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos da paz do Senhor. Por gentileza, não esquece do pastor. Aleluia.